Pois não, Zorzinho? Uma coisa que eu não consigo entender, cara, no futebol, é que a partida que fez a Ponte contra o Vila Nova, né, que tecnicamente é muito melhor do que a do Ituano, e depois a gente vê o que nós vimos hoje aqui, cara, desde o início. Aliás, o CH ele foi acionado. Gleger, Edu. Oi, pois não. Não vai ter entrevista coletiva, viu? Tá totalmente fechado aqui o vestiário, a porta de acesso à sala de imprensa. Seguranças da Ponte acabaram de informar que ninguém vai falar, não vai ter entrevista coletiva. Outra coisa que eu acho... Mas nem um pronunciamento... É extremamente desnecessário, né, Roger? Sequer será aberto o acesso à sala de imprensa. Porque alguém tem que assumir essa responsabilidade. Alguém tem que assumir. Cada um, claro, na sua, né? O jogador tem o seu percentual, a comissão técnica, a diretoria, todo mundo tem. Todo mundo tem um percentual de culpa. Agora, não dá para entender, né? Pô, você faz uma promoção para o torcedor. A Ponte teve um tempo para treinar de um jogo para o outro, né? O jogo lá contra o Vila Nova, eu vim aqui, eu estava na transmissão, no microfone, elogiando o perfil da Ponte Preta. E, de repente, né, um jogo em casa, o jogo dava para ser vencido? Claro que dava. A equipe do Mirassol é uma boa equipe? Claro que é. Ninguém está tirando o mérito do Mirassol aqui. Agora, você vai para campo para jogar futebol, você não vai ganhar o jogo. Porque eu sempre costumo dizer o seguinte, você precisa ir para campo para competir. Você precisa ter sangue nos olhos. Você tem que ir para campo para jogar futebol, claro e óbvio, mas você precisa competir, e a Ponte não competiu hoje. Desde o início, o CH foi acionado pelo Roger, o primeiro comentário da partida, aos 7 minutos do primeiro tempo. E o CH disse, olha, o Mirassol é melhor no jogo. E eu concordo plenamente. Foi o mesmo jogo que nós vimos. A mesma análise do CH agora é a minha. Porque, cara, a Ponte não jogou. E não dá para ficar aqui, viu? Mas se tivesse colocado fulano, ia ser melhor. Se tivesse colocado cicrano, ia ser diferente. Não é isso. É a postura, é o posicionamento dos jogadores, é o que foi determinado, é o que foi treinado. E, desculpe, respeito Pintado, pelo amor de Deus, baita de um treinador, o cara que tem o meu respeito, já trabalhei na comissão técnica dele, sei da competência do Pintado, mas... O que nós vimos hoje, parece que, olha, juntou o time lá igual o campeonato amador, sabe? Quando os caras se juntam no vestiário 15 minutos antes de começar o jogo, bota a roupa e vai pro jogo. Essa é a impressão que eu tive. Posso estar enganado, tá? Gleger. Oi, pois não. Não, só para informar, a assessoria de imprensa da Ponte Preta pediu para que a gente voltasse aqui para dentro de campo e ficássemos aqui na boca do túnel do vestiário. Não sei se alguém da Ponte Preta virá por aqui. Então a gente não vai ter acesso lá pela porta da sala de imprensa, os seguranças não permitiram que nós entrássemos por lá, e a assessoria da Ponte pediu que a gente viesse aqui para a boca do túnel, já dentro do campo. Então vamos ver se aqui alguém vai falar da Ponte Preta, Gleger. Alguém tem que falar, tem que explicar o que realmente aconteceu. Porque não dá para entender. O time que faz o jogo, eu estava falando isso agora, jogo que fez contra o Vila Nova e de repente vai para uma partida como essa, jogando em casa, do lado do torcedor, um jogo bom para se ganhar, e a Ponte faz o que fez, pô. O time, desde o início, totalmente errando o posicionamento, as linhas espaçadas, dando espaço para o adversário, não criando absolutamente nada, né? Sem comprometimento, perdendo todas as divididas, errando tudo quanto é passe que tinha. A Ponte estava errando passe de 5 metros, desculpe. Então, assim, olha, Edu, pela minha experiência como ex-atleta profissional, né, já enfrentei situações que está a Ponte hoje, que assim, mas a Ponte está a 6 pontos do Z4. Concordo. Você está dentro do Z4 é 200 vezes pior. Gleger. Pois não. A gente está sendo convidado a descer aqui pelo túnel, então eu não sei como vai ser o nosso contato técnico com relação ao microfone lá. Não sei também se vai haver uma entrevista e se ela vai ser transmitida via YouTube, nos moldes tradicionais. Então, qualquer coisa eu chamo pelas redes sociais para o pessoal ficar atento, viu, Gleger? Legal. Vamos ficar atento aí no nosso grupo interno aqui. Então, Edu, só para finalizar o meu comentário, você passar por uma situação complicada, você passar por uma situação difícil, é fato, isso aí, o futebol hoje é muito equilibrado, a Série B, inclusive, esse ano, para mim,
a Série B mais equilibrada. Agora, você ir para campo e não competir, você ir para campo para fazer o que fez o Gé, né? Você ir para campo para fazer o que fez o Everton ali no finalzinho do jogo, cara, eu disse isso, é o retrato do time da Ponte. Desconcentrado, fora de sintonia com o jogo, fora de sintonia com a atmosfera da partida e fora da sintonia do que é o mais importante, a situação dentro do campeonato. A Ponte precisa, esses jogadores, e assim, ó, eu vou até isentar a comissão técnica, tá? Vou até isentar porque a escalação, essas coisas, depois a gente vai contestar isso, mas o jogador que entra para campo, ele precisa competir. Ele precisa ter tesão para ganhar o jogo, senão não vai ganhar. Não vai ganhar. Cara, desculpe, o terceiro gol que a Ponte tomou, o Catarino estava atrás do gol. Pô, tá parecendo pelada, meu. Tá parecendo rachão. Tá parecendo um jogo de solteiro e casado em dezembro, no final do ano. Tá parecendo, Edu, aqueles jogos que eu jogo aí, do campeonato de Master, né? Que a gente vai no aniversário da... Tá parecendo isso, pô. Os caras andando, sem nenhum comprometimento com a camisa Ponte Pretana, que é uma baita de uma história, né? Uma equipe centenária que tem uma belíssima torcida, uma torcida apaixonada. Isso é uma falta de respeito com o torcedor ponte-pretano. Me desculpe o desabafo, Edu Pinheiro.